Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem na abundância, sentem-se plenas e conseguem transformar qualquer desafio em oportunidade, enquanto outras, mesmo se esforçando da mesma forma, parecem presas à escassez? É quase como se houvesse um segredo invisível que separa quem próspera de quem apenas sobrevive. Hoje, você vai descobrir exatamente como reprogramar sua mente para cultivar uma mentalidade próspera, alinhar suas ações ao seu propósito de vida e criar resultados extraordinários, independentemente da idade ou das circunstâncias em que se encontra. Imagine a sua mente como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, os medos, as dúvidas e as crenças limitantes crescerão desenfreadamente, dominando cada área da sua vida. Mas quando você decide agir com consciência, nutrir pensamentos prósperos e eliminar o que não serve, a transformação pessoal acontece de forma visível e consistente. Abundância não é apenas dinheiro, é ter paz emocional, relacionamentos saudáveis, clareza espiritual e, claro, prosperidade financeira. Tudo isso nasce de escolhas diárias que moldam a sua realidade. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer uma história real e inspiradora, de alguém que perdeu tudo, enfrentou dúvidas e desafios imensos, mas conseguiu dar a volta por cima e triplicar sua renda, recuperar a autoestima e construir uma vida alinhada ao seu verdadeiro propósito. E a pergunta que já vou deixar aqui é: você sente que está vivendo seu propósito de vida ou apenas sobrevivendo como a maioria esmagadora? Se a sua resposta for quero mais, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você pensa e age em todas as áreas da sua vida para sempre. A mente humana funciona como uma antena de rádio. Ela sintoniza exatamente na frequência que você escolhe. Quando nossos pensamentos estão dominados pela dúvida financeira ou pelo medo do futuro, tudo ao redor parece reforçar essa escassez. Já quando direcionamos o foco para oportunidades, mesmo as situações mais adversas começam a revelar caminhos. Foi assim que percebi que mudar a frequência da mente é o primeiro passo para uma verdadeira transformação pessoal. Cada pensamento é um fio invisível que conecta você ao mundo que deseja atrair. Lembro-me de um período em que as contas se acumulavam e a sensação de impotência era esmagadora. A cada ligação de cobrança, parecia que meu cérebro só captava sinais de derrota. Então, comecei a treinar minha mente, prestando atenção nas pequenas oportunidades e focando no que podia controlar. Essa mudança gradual de percepção acendeu um fogo interno, e percebi que cultivar uma mentalidade próspera não é apenas um conceito, é uma prática diária. Pequenas vitórias, como construir uma renda extra, mostravam que a transformação pessoal é real e tangível. A beleza dessa prática está em perceber que a mente não julga, apenas responde ao que sintonizamos. Se você escolhe pensamentos de escassez, eles se multiplicam. Se escolhe foco e intenção, portas inesperadas se abrem. Uma analogia simples: é como ajustar o rádio para a estação certa e, de repente, a música que você tanto queria ouvir começa a tocar. Quando você aplica isso consistentemente, não apenas muda resultados financeiros, mas também alinha suas decisões com seu propósito de vida. E é exatamente esse alinhamento que prepara o terreno para o próximo passo: transformar desejo em ação concreta. Nem todo desejo é capaz de gerar mudança real. Existe uma diferença clara entre querer algo de forma passageira e cultivar um desejo ardente que move montanhas. O desejo ardente é aquele que queima por dentro, mas de forma construtiva, impulsionando a uma ação constante. É como acender um fogo na lareira. Ele aquece, ilumina e inspira, mas também precisa de cuidado e atenção para não se apagar. Com ele, a mentalidade próspera deixa de ser teoria e se transforma em prática diária. Cada ação se torna uma manifestação do seu propósito de vida. Quando se concentra em um objetivo com intensidade, surgem insights e oportunidades que antes passariam despercebidos. Lembro de uma época em que eu queria expandir meus projetos, mas sem clareza, as ideias se dispersavam. Ao transformar esse desejo em obsessão construtiva, criei rotinas, prioridades e pequenas metas que me levaram a resultados concretos. É impressionante como a persistência ligada ao propósito de vida acelera a transformação pessoal. Cada pequeno avanço funciona como combustível para continuar. A obsessão construtiva é também um exercício de autodomínio, aprender a canalizar energia sem se perder em ansiedade ou frustração. Pense nisso como domar um cavalo selvagem.
com direção e disciplina, ele se torna seu aliado e não um obstáculo. Assim, ao alinhar seus desejos mais profundos com sua mentalidade próspera, você cria uma força interna que transforma obstáculos em oportunidades. E essa força prepara você para o próximo passo: começar a reprogramar a mente e internalizar crenças de abundância. A autossugestão é uma ferramenta poderosa para alinhar a mente com uma mentalidade próspera. Ao repetir afirmações, visualizar conquistas e internalizar crenças positivas, a mente começa a criar novas conexões que influenciam ações e decisões. É como plantar sementes no jardim da mente. Cada pensamento positivo é uma muda que cresce e floresce com consistência. Uma simples prática diária, de 5 minutos, pode transformar gradualmente a forma como você percebe dinheiro, relacionamentos e carreira. O segredo está na repetição e na intenção clara ligada ao seu propósito de vida. Visualizações funcionam como ensaios internos, preparando a mente para oportunidades reais. Por exemplo, se você deseja prosperar financeiramente, imagine-se tomando decisões acertadas, negociando com segurança e colhendo os resultados desse esforço. Ao praticar isso, seu cérebro começa a reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas, gerando uma transformação pessoal perceptível. Pequenos hábitos, como escrever metas todos os dias ou criar um quadro de visualização, se tornam catalisadores de grandes mudanças. A autossugestão também ajuda a substituir crenças limitantes, aquelas vozes internas que dizem não sou capaz ou isso não é para mim. É como atualizar um software antigo. Você remove os vírus do medo e instala programas que ampliam seu potencial. Quanto mais você conecta essa prática à sua mentalidade próspera e ao propósito de vida, mais natural se torna agir com confiança e clareza. E é essa base sólida que abre caminho para compreender as vantagens da maturidade e o valor da experiência adquirida com o tempo. A maturidade traz consigo uma visão que só o tempo e a experiência conseguem oferecer. Cada erro, cada desafio enfrentado, funciona como um professor silencioso que ensina sem a necessidade de provas dolorosas. É como um vinho: quanto mais tempo passa, mais complexo e valioso se torna. Essa percepção não apenas fortalece a mentalidade próspera, mas também permite alinhar ações de forma mais estratégica com o propósito de vida. Com discernimento, decisões antes impulsivas ganham clareza e profundidade. Aprender com o passado é a chave para transformar frustrações em aprendizado. A pressa muitas vezes atrapalha, enquanto a paciência estratégica permite colher resultados consistentes. Experiências difíceis moldam coragem, resiliência e inteligência emocional, essenciais para uma transformação pessoal sólida. Por exemplo, alguém que enfrentou instabilidade financeira aprende a identificar oportunidades antes que outros percebam, tornando cada passo mais certeiro e confiante. Esse amadurecimento faz com que erros não assustem, mas sirvam de bússola para o futuro. Além disso, a maturidade se conecta profundamente com princípios espirituais e filosóficos, como os ensinados nos seguintes da Bíblia Sagrada: Provérbios, Romanos e Eclesiastes. A compreensão de que prosperidade envolve não apenas ação, mas também sabedoria e ética, fortalece a mentalidade próspera. Cada decisão passa a refletir valores alinhados ao propósito de vida, e a transformação pessoal se torna visível na forma como se lida com pessoas, dinheiro e oportunidades. É como navegar por um rio: quem conhece as correntes sabe quando remar e quando esperar, aproveitando cada momento com estratégia e consciência. Antônio Ferreira, 48 anos, morava em um pequeno apartamento em um bairro periférico em sua cidade, com paredes descascadas e cheiro de café antigo pela cozinha. Era encanador há mais de 2 décadas, conhecido pela dedicação, mas a crise econômica o deixou sem emprego fixo. Suas manhãs começavam bem cedo, com o despertador tocando às 5h30, seguido por um café amargo que mal escondia o cansaço. A frustração se refletia no olhar cansado e nas mãos calejadas, e cada dia sem trabalho parecia reforçar a sensação de impotência. Mesmo assim, ele sentia dentro de si uma fagulha de esperança, percebendo que poderia usar sua mente como antena para transformar a realidade. O conflito se aprofundava nas tentativas frustradas de conseguir trabalhos temporários. Caminhar pelas ruas da cidade carregando ferramentas pesadas se tornou um exercício de resistência física e emocional. As conversas com amigos muitas vezes terminavam em conselhos superficiais,
E o silêncio da esposa, preocupada com os filhos, pesava mais que qualquer crítica. Foi numa noite chuvosa, após uma longa caminhada pelo bairro, que ele se sentou com sua esposa e, juntos, refletiram sobre como sua experiência poderia ser canalizada de maneira diferente. Com a orientação de um mentor que foi cuidadosamente escolhido, começou a internalizar a mentalidade próspera, praticando visualizações, afirmações e pequenos atos que alinhavam suas ações ao propósito de vida. A virada veio quando Antônio decidiu abrir seu próprio negócio de serviços domiciliares, mas com uma abordagem diferente. Cada cliente não contratava apenas um encanador, mas garantia tranquilidade e segurança. Ele passou a registrar horários rigorosos, entregar relatórios simples de serviços e oferecer atenção personalizada, transformando pequenos reparos em experiências de confiança. Gradualmente, sua renda triplicou, conseguiu contratar 2 ajudantes e sentiu sua autoestima crescer. Cada café matinal, cada caminhada pelo bairro e cada elogio recebido reforçavam a transformação pessoal, mostrando que alinhar mentalidade próspera ao propósito de vida gera resultados reais e duradouros. O primeiro passo para aplicar a mentalidade próspera é a reprogramação diária da mente. Afirmações poderosas, visualizações detalhadas da melhor versão de si mesmo e a prática da gratidão ajudam a substituir pensamentos limitantes por crenças de abundância. Por exemplo, acordar e dizer: "Eu sou capaz de gerar oportunidades que transformam minha vida" pode parecer simples, mas, com consistência, molda decisões e atitudes. Essa prática diária cria uma base sólida para a transformação pessoal e alinha ações ao seu propósito de vida. É o treino invisível que garante resultados visíveis com o tempo. Escolher o ambiente certo é o segundo passo. As pessoas com quem você se cerca e os lugares que frequenta influenciam diretamente seus pensamentos e ações. Estudos sobre contágio social mostram que hábitos, comportamentos e até atitudes financeiras podem ser contagiantes. Por isso, rodeie-se de pessoas que inspiram crescimento, frequente ambientes que estimulam o aprendizado e limite contatos que reforcem medos ou crenças limitantes. Um ambiente positivo multiplica a mentalidade próspera e facilita a transformação pessoal, permitindo que o propósito de vida seja vivido com clareza. O terceiro e quarto passos caminham juntos: ação alinhada ao propósito e avaliação constante. Cada microdecisão diária deve refletir intenção e direcionamento para objetivos maiores, como investir tempo em projetos que geram crescimento ou satisfação pessoal. Paralelamente, aprender com erros e ajustar estratégias garante evolução contínua, como atualizar um software removendo vírus de crenças limitantes e instalando programas que ampliam potencial. Com disciplina, consistência e foco, a transformação pessoal se torna palpável, e cada ação passa a reforçar a mentalidade próspera, sempre conectada ao propósito de vida.